Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez e hoje eu vou responder a prova do Enem 2021, as questões de Química. Estou trabalhando com o caderno azul, tá? E a primeira questão que eu vou responder é a questão de número 91. Vou ler aqui a questão para vocês e acompanhem com o seu material. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Então, a princípio, a questão fala de pH, então você já começa a pensar em funções inorgânicas, né, na abordagem lá dos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. Gente, nós sabemos que pH menor do que 7, ou seja, valores de pH menor que 7 caracterizam espécies ácidas ou soluções ácidas. E a questão está dizendo que para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais. Então quer dizer que o cultivo de alface é favorecido em meio ácido, mas não tão ácido, né? 5,5 a 6,5 já próximo, né? O valor mais próximo possível dentro dessa faixa aí. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos. A gente sabe que quando temos uma espécie ácida, para neutralizar essa espécie ácida é adicionado uma base, uma solução básica, e o oposto é verdadeiro. Então, as correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas, elementos tóxicos. Então, a gente tem que ter cuidado no texto da questão, porque a questão vai me dar uma tabela e não é só verificar o valor do pH, também tem que verificar se aquela espécie não é tóxica ao vegetal. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Vou colocar aqui a tabela para vocês. Olha aí, pessoal, essa tabela. Na tabela nós temos, na primeira coluna, as espécies químicas, macronutrientes, então fonte de nitrogênio, né, o NH4+, fonte de fósforo, o H2PO4-, potássio, cálcio e sulfato. E os micronutrientes, ferro 2+, e cloreto, Cl-. Na segunda coluna nós temos a composição de referência em cima do valor do pH, que varia de 5,5 a 6,5, que é exatamente o que está no texto da questão para o cultivo dessa alface, né? E na terceira coluna nós temos o pH da solução nutritiva que vai ser utilizada. Então, observe que o pH da solução nutritiva dá 4,3 e para poder a gente justamente utilizar essa solução nutritiva para o cultivo de alface, o pH deve estar compreendido entre 5,5 e 6,5. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico, que é a solução nutritiva. Então, o que a gente vai fazer com esses dados da tabela? A questão diz, para a correção do pH da solução nutritiva, eu já tinha destacado na tabela que o pH da solução nutritiva é 4,3 e a gente precisa de um pH de 5,5 a 6,5, então a gente vai ter que fazer o quê? Adicionar uma substância para aumentar o pH, porque está abaixo do valor desejado. O valor desejado é de 5,5 a 6,5. É ácido? É, mas não tão ácido quanto está a solução nutritiva. Então, se a solução nutritiva está o pH 4,3, a gente vai ter que adicionar uma espécie química que faça o aumento desse pH para valores próximos ao desejado. E aí, pessoal, se nós temos se a solução nutritiva ela está ácida, para que aumente o pH, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos adicionar ou um sal de caráter básico ou uma base. Então, nas alternativas, na letra A, B, C, D e E, a gente vai buscar ou um sal de caráter básico ou então uma base. De antemão, adianto para vocês que base ela é destacada pela presença de hidroxila, base de arrênios, porque existem outros conceitos, né, de ácidos bases modernos. Mas a base de arrênios, numa solução nutritiva, supõe-se que tem líquido, água. Então, no conceito de arrênios, a base ela é caracterizada pela presença de hidroxila, o OH. Ou seja, essa hidroxila ela vai ser dissociada, liberada na água, na solução nutritiva. E o sal, pessoal, a gente vai observar se aquele sal ele tem caráter ácido ou básico, porque pode ser um sal de caráter básico. Se você adicionar esse sal à solução nutritiva, o pH vai subir, caso ele tenha caráter básico. E aí eu vou analisar com vocês as alternativas. Então vamos lá, né, inicialmente trabalhar com a letra A.
Bem, trabalhando com a letra A, o que a letra A tem? A letra A tem H3PO4 e a questão fala que é ácido fosfórico. Não temos como aumentar o pH dessa solução nutritiva adicionando uma substância numa solução ácida. H3PO4 é um ácido fosfórico, por si só, como já é ácido, não dá para aumentar o pH adicionando um ácido. Se você já tem um meio ácido e adiciona outro ácido, a tendência é que o pH caia mais ainda. A gente quer que o pH suba. A letra A já está fora. Uma outra letra que eu vou descartar é a letra C. Por que eu descarto a letra C? A letra C ela é um óxido. Existem óxidos com caráter ácido, existem óxidos com caráter básico e existem óxidos neutros ou indiferentes e óxidos anfóteros. No caso do L2O3, ele é um óxido anfótero, ou seja, ele pode se comportar como um ácido ou como uma base, mas dependendo com quem ele está reagindo. Então, se eu quero de maneira geral adicionar uma solução que tenha caráter básico, e outra coisa, a questão falou que não pode ser tóxico à planta, e o alumínio ele é tóxico à planta. Então, de antemão, se você não souber desse conhecimento, ficaria um pouco mais confuso você descartar a letra C. Mas a letra C a gente já descarta porque o alumínio é tóxico aos vegetais, é tóxico à planta, tá? Então, letra A descartada porque é um ácido, letra C é um óxido anfótero, mas de antemão a maior proposta da letra C é descartada porque ela é tóxica. Uma outra alternativa que a gente vai analisar, né, são as alternativas que tem os sais, que é a letra B e a letra D. Nós precisamos saber se esses sais têm caráter ácido ou caráter básico, ou se são sais de caráter neutro. Porque se for um sal de caráter neutro, não vai alterar o pH da solução nutritiva. E se for um sal de caráter ácido, o pH vai cair mais ainda. Então a gente precisa de um sal que tenha caráter básico. Então vamos lá comentar agora a respeito da letra B, que diz o seguinte. Bem, a letra B, nós temos o sulfato de cálcio, CaSO4. Você precisa saber quem é a base e quem é o ácido que ao reagirem deu origem a esse sal. Para que você saiba a força do ácido, a força da base que deu origem a esse sal, e aí você vai caracterizar esse sal com caráter ácido, básico ou neutro. Então, o CaSO4 ele vem do hidróxido de cálcio, que é o CaH2. Eu coloquei aqui um sinal de mais para dizer que é forte. Bases fortes são bases da família 1A e da família 2A. E o cálcio faz parte da família 2A. Com exceção da família 2A, que não são bases fortes, são as bases de berílio e magnésio. Mas aqui nós temos o cálcio, faz parte da 2A, é uma forma de ter uma base forte. Já o SO4 vem do H2SO4, que é ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então eu coloquei ambos o sinal de mais para identificar que ambos são fortes. Então, se ambos são fortes, quer dizer que esse sal, de maneira geral, ele é neutro. Então, o sulfato de cálcio, ele é um sal neutro, não vai neutralizar, ou na verdade, não vai nem alterar o pH, porque a gente precisa de uma solução de caráter básico para que o pH suba para o valor desejado. Já que a solução nutritiva é 4,3, a gente precisa que suba pelo menos para 5,5. Então, letra B a gente já descarta. A outra letra que eu falei para vocês que ia discutir, que é o outro sal que está na letra D, é o cloreto de ferro 2. O cloreto de ferro 2, ele vem do FeH2, que é o hidróxido de ferro 2, hidróxido ferroso. Eu botei o sinal de menos para caracterizar uma base fraca, porque eu já havia comentado que bases fortes são bases da família 1A e 2A, com exceção da base de berílio e magnésio, que é da família 2A, mas é fraca, tá? Mas as bases da família 1A e 2A são fortes, e aqui ferro ele é um metal de transição, faz parte da família B. Então, quer dizer que essa base aqui ela é fraca. Eu botei um sinal de menos para simbolizar que ela é fraca. Já o Cl vem do HCl, do ácido clorídrico, que é um hidrácido forte. Existem 3 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. HCl é um deles, coloquei um sinal de mais para falar que é forte. E uma coisa que vocês precisam saber é que o sal, ele sempre vai ter o caráter da espécie forte. Claro que se ambos forem fortes ou se ambos forem fracos, vai dar neutro. Mas aqui eu tenho que esse sal, ele vem de uma base fraca e de um ácido forte. Então vai predominar a força da espécie forte, predomina a força do HCl. Então esse sal vai ter caráter ácido. Não adianta colocar na solução nutritiva, porque o pH vai cair muito mais. Sobrando então como gabarito a letra E, que é o hidróxido de potássio, que é uma base solúvel e forte. Então se a gente colocar nessa solução nutritiva, uma solução com KOH, o pH vai subir para valores mais próximos, né, ao valor desejado, que é de 5,5 a 6,6. Se você tivesse dúvida
em todas as outras alternativas. E como a questão do Enem já me deu direto uma base, você já iria diretamente na base. Nesta questão, porque só tem essa que realmente é base. As outras ou são óxidos, ou ácidos, ou sais. Então, se já tinha uma base, você nem perderia tempo analisando o sal, por exemplo, analisando a basicidade do óxido. Já marcaria aqui letra E. Uma coisa que eu observo é que sempre quando a questão quer trabalhar com a base, ela coloca uma base forte da família 1A, geralmente o sódio ou o potássio. Então, sódio e potássio são muito utilizados, né, nas propostas de funções inorgânicas, na formação de substâncias básicas. Então, galera, com isso a gente consegue concluir a questão de número 91. Estou trabalhando com o caderno azul deste Enem 2021. Daqui a pouco eu trago para vocês as demais questões resolvidas para você conferir o que você fez no Enem.